E aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui hoje para falar desse livro aqui, ó. O que aconteceu com a Adeus, da Sarah Dessen. E aqui nessa história nós vamos abordar aí alguns assuntos bem legais, dos quais são bem pertinentes, principalmente no mundo atual, com essa questão de redes sociais e tudo mais. Ah, mas o livro tem a ver com isso? Não. Esse livro aqui é um romance muito bacana que conta a história da McLean. E vocês, de fato, vão se apaixonar pelo estilo de história que a Sarah Dessen construiu aqui para falar sobre a McLean. E óbvio que eu tô aqui exatamente para provocar vocês com... Você tem problemas de identidade? Pois é aqui que nós vamos entrar e eu convido vocês a participar desse assunto. Mas antes, claro, eu peço para vocês encarecidamente aquele super like que ajuda pra caramba e mostra o quanto de fato vale a pena fazer esses vídeos aqui para vocês. E além disso, claro, peço para vocês que compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam discutir, conversar e colocarem as suas opiniões aqui juntos para podermos discutir sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que aconteceu com a Deus, da Sarah Dessen? É um baita livro bonito, é um romance, tá? E a Sarah Dessen, para quem não sabe, ela é uma autora muito reconhecida com romances lá nos Estados Unidos. Pois é, ela tem um título aqui que o principal título dela é A Caminho do Verão, que também foi publicado aqui no Brasil pela editora ID. Mas o que diferencia o que aconteceu com a Deus dos outros livros, né? Bom, é a história da McLean. A McLean, ela é uma filha de pais separados, né? E nos últimos 2 anos, ela se mudou 4 vezes. Só que aqui, a McLean, ela... A cada mudança que ela faz, ela determina que em cada lugar para onde ela for, ela será uma garota diferente. Então, tipo, em determinado lugar ela vai ter uma personalidade, em determinado lugar ela vai ter outra, só que chega um momento que não dá mais para fingir quem você é. E é aí onde a história te pega, porque isso vai trazer também um romance, que é o Dave, né? Que é um cara do qual ela vai se interessar e obviamente que muito dessa evolução de personalidade dela vai vir daí. Ah, Renato, mas isso é um romance clichê, o que tem de diferente dos outros? Pois é, não é um romance clichê, eu vou falar isso aqui para vocês. Bom, atualmente, né, é muito comum, tipo, você estar numa rede social e determinar quem você vai ser. Você vai ser o divertidão, se você vai ser o cara mais sério, mais introspectivo, mais bobão, mais ousado, seja lá o que for. Numa rede social você consegue criar perfis dos quais você pode ou não se... Como é que fala? Se esconder por trás dessas carcaças que vocês apresentam ao mundo, né? E muito do que acontece aqui, exatamente com a McLean, se trata disso. Tipo, essa separação que os pais dela têm afeta muito ela, porque a McLean, ela acredita que o casamento dos pais dela é assim algo incrível e jamais poderia de fato terminar, acabar. O amor entre os pais dela era para ser algo, aos olhos dela, era para ser algo eterno, né? Quem não almeja que o seu pai e sua mãe fiquem juntos para sempre, né? E o que acontece? Isso acaba. E ela acaba tendo algumas indiferenças com a mãe dela e acaba optando por morar com o pai. Diga-se de passagem, aqui é muito fácil você gostar do pai da McLean, porque ele é muito presente, ele é muito legal. E eu não preciso nem falar o quanto isso me pega nessas histórias, porque eu sou pai e eu espero que minha filha tenha esse vínculo de parceria, de amizade, de confiança, de segurança comigo,
né? E é muito fácil você gostar do pai da Maclean aqui, porque ele tá ali o tempo todo de uma maneira muito bacana, muito bem construída, diga-se de passagem, pela Sarah, dando suporte às, aos questionamentos, às situações da qual a Maclean passa, né? E em cada lugar ela é uma pessoa diferente. Ela é a Maclean Sweet, a Elisa Sweet, a Lisbeth Sweet, a Beth Sweet, mas chega um tempo que ela vai precisar ser de fato a Maclean que ela é. Pois é. Apesar das mudanças corriqueiras aí em relação à sua personalidade, chega um momento que quando ela precisa ser ela mesma não sabe quem ela é, porque ela acaba aderindo muito dessas personalidades. Então, tipo, de uma certa forma, ela acaba se perdendo em quem ela é, né? E obviamente que o Dave, que é o romance que acontece entre ela e ele aqui nesse livro, o Dave não é aquele mocinho que vai chegar para provocar mudanças e vai fazer com que a pessoa mude comportamento, essas coisas todas, não. Uma coisa que é muito legal da Sarah, ela constrói muito bem essa questão do mocinho da história, né? E o Dave, quando ele chega nessa história, ele não chega necessariamente para causar grandes impactos na vida da Maclean. Ele chega exatamente para mostrar o quão importante o quão importante se torna você poder deixar a pessoa à vontade para ser quem ela é. Olha o tamanho da importância disso, né? É tão gostoso quando você não precisa se esconder por trás de máscaras, de, de roupas das quais não cabem em você. E essa questão de comportamento, principalmente nos dias atuais, é muito é muito comum, exatamente pelo fato do que muita gente se preocupa muito em agradar aos de fora, né? Se encaixar em grupos dos quais essa pessoa pensa que pertence. Muitas pessoas buscam aceitação, autorização. Muitas pessoas buscam definições. E isso faz com que você, de alguma forma, se prenda nessa história com a Maclean. Exatamente pelo fato de você torcer pela Maclean. Você vai ter uma garota que é muito bacana, muito legal e ao mesmo tempo muito carismática. Você vai ter essa mudança de personalidade, mas ao mesmo tempo você vai aprendendo com com esses erros, com essas diferenças, o quão importante ela vai se encontrando e, ao mesmo tempo, percebendo que essas máscaras, essas personalidades não são tão bacanas, tão legais quanto ela mesma. E isso é muito legal. Bom, além disso, claro, aqui eu entro na questão exatamente de quem. Quem é você? É a pergunta que eu te faço. Quem, quem é você no seu íntimo? Qual é a sua verdade? Sacou? Porque essa questão de comportamento faz com que, ao mesmo tempo que você seja uma pessoa super interessante, se torne uma pessoa extremamente babaca. Por quê? Porque ao esconder quem você é, às vezes você inibe boas coisas de acontecerem. Às vezes você inibe boas pessoas de se aproximarem. Às vezes você cancela boas pessoas de estarem não só dentro do seu círculo de amizade, mas ajudando você a crescer na sua vida. E eu não falo
essa questão, tipo, como é que eu posso falar? É, questão de crescimento, não tipo de dinheiro, status ou qualquer coisa do tipo, não. A questão de crescimento que eu falo é exatamente a questão de crescimento comportamental, né? E isso é bem legal de você ver aqui. Você acompanha essa trajetória da McLean de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo instigante. De uma maneira bacana, mas ao mesmo tempo intensa. E tipo, é de certo que você vai engolir essa história aqui, né? Essa coisa das personalidades é incrível porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Nos eventos especificamente, eu gosto muito de enaltecer as diferenças entre os super-heróis, as grandes uniões. Por exemplo, Vingadores, Liga da Justiça, são o elo de todos os heróis. E eles se encontram, são bons, exatamente porque eles são diferentes uns dos outros, né? Os seus poderes se complementam. E por mais que alguns tenham alguns poderes parecidos e tudo mais, ainda assim não são iguais, né? Não são na mesma potência, não são na mesma intensidade e tipo, isso faz com que cada lore desses personagens sejam interessantes da maneira como é, né? E isso é algo assim muito importante de se atentar, por quê? Porque na vida nós todos somos diferentes, né? E por mais que admiremos, por mais que gostemos de algo, né? Às vezes não é pra gente. Isso é fato. Bom, vamos lá. É, você gosta de rosa e seu amigo gosta de verde. Exemplo, né? Tipo, o rosa não é melhor que o verde não é melhor que o rosa. Mas juntos tá uma mistura bem legal, né? Então, tipo, um complementa o outro. É aquela coisa, tipo, o que seria do médico se todo mundo fosse médico? O que seria do advogado se todo mundo fosse advogado? Né? Tipo, não ia fazer sentido as outras coisas, porque todo mundo ia saber fazer a mesma coisa. E aqui você vê muito essa coisa da McLean, porque, tipo, quando ela precisa ser ela mesma, ela não sabe o que ela vai ser. Você entende? Então, tipo, isso é extremamente importante de se entender. E você vai imergir nessa história exatamente pensando: e aí, quem sou eu? O que a Maclean está tentando me dizer aqui, né? Porque por mais que a história seja pelo viés da Maclean e tudo mais, não tem como não se identificar com isso, sacou? Isso é muito legal, né? Eu acredito muito que quando se fala que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Isso coloca o ser humano num patamar de que, em questão de espécie, todos iguais, mas em questão de capacidade, todos diferentes. Porque é aquela coisa, tipo, como que eu posso aprender com o meu irmão? E eu acho que aí tem muito a questão do papel do Dave, porque o Dave, ele se aproxima da McLean aqui de uma maneira da qual, assim, ele não tá lá para causar mudança, ele não tá lá para trazer impactos, ele não tá lá para, como é que eu posso falar para vocês, para ditar, sugerir, fazer com que ela reflita sobre o comportamento dela. Ele tá lá para apoiar. Olha só o tamanho disso. Ele tá lá para ajudar com que ela veja a beleza de ser ela mesma, para fazer com que você entenda que você não precisa mudar para você ser aceita dentro de uma bolha, né? Você pode ser você mesma e fazer com que, ao invés de ser aceita dentro de uma bolha, você seja de alguma forma parte de uma sociedade, de uma comunidade, né? E essa importância, tipo, estar em comunidade é algo assim super
importante pelo fato do que você está complementando, você está fortalecendo, você está de fato agregando a tua percepção, a tua visão, a tua reflexão a outras pessoas. Entender que você é diferente é super, mega importante, exatamente pelo fato de que, como eu falei sobre super-heróis, podemos ter semelhanças, mas nunca seremos iguais. Porque a intensidade, a capacidade, a forma como nós fazemos as coisas, por mais que sejam parecidas, muitas vezes não são as mesmas, sacou? E é exatamente sobre isso que eu falo. Quando no vídeo que eu falei sobre divertidamente, e não, no vídeo que eu falei sobre as mulheres boazinhas, eu falo exatamente sobre o fato do quê? De entender que ser aceita se trata exatamente de você ter posicionamento, de você ter, como é que fala, atitude, de você saber como ser importante no meio de uma comunidade. E é aquela coisa, tipo, não existe gente que não seja interessante, sacou? Tipo, todo mundo é. Até aquela pessoa que é tediosa, que espera só chegarem as coisas na sua mão, elas têm algo a nos ensinar, né? E isso é extremamente tipo profundo, porque é o que eu digo, tipo, às vezes nós olhamos para o nosso próximo com aquele olhar de desdém, né? E acreditamos que, nossa, o que que eu posso aprender com essa pessoa? Por que que eu ando com essa pessoa? Às vezes, você precisa dessa pessoa mais do que ela de você, né? Até porque, diga-se de passagem, nós, como seres humanos, temos a necessidade de estarmos em convivência com outras pessoas. Ou seja, qualquer tipo de aprendizado que entre na nossa vida, ela vem de algo, vem de alguém, sacou? Então, pensando nisso, qual que é a sua capacidade de agregar na vida do seu próximo? Você entendeu? Se fôssemos para sermos iguais, jamais Deus teria nos feito diferente com outros dons, com outras capacidades, né? Às vezes você é a inspiração para alguém que é introvertido. Às vezes você é inspiração para quem é fraco. Às vezes você é simplesmente a lição para aquele que é orgulhoso, que é invejoso, né? E com a Maclean você vai entender a importância de ser você mesmo, né? Vamos lá. Você gosta muito de um artista, de um autor, de alguém que é influente. Fato. E de alguma forma você gosta tanto dessa pessoa que você tenta ser igual a ela. Cadê a tua personalidade? No vídeo que eu falei de divertidamente, a ansiedade, quando ela chega lá na sala de controle, ela é extremamente fanática pela alegria, né? E chega a ser doentio a maneira como a ansiedade se apresenta na sala de controle com a alegria. No entanto, é aquela coisa, tipo, elas não são iguais, mas elas têm comportamentos parecidos, né? Então, o que acontece? Pensando nisso, cadê a tua personalidade? É muito comum nós vermos aí grandes histórias de pessoas que buscam serem parecidas, iguais,
algumas pessoas são influenciadas, inspiradas em outras, né? E elas buscam fazer tudo igual. Isso é a questão. Eu ligo muito isso ao fanatismo, a como que é o nome? Idolatria a outras pessoas. Não necessariamente um artista, alguém popular, alguém do mundo. Mas às vezes a pessoa que te inspira é tipo alguém próximo a você. Mas entender que você não é aquela pessoa, que você não consegue fazer a mesma coisa com aquela destreza e tudo mais, é super importante. E é aquilo, como que você vai contar a tua história sem estar agregado? E eu aprendi com meu amigo Fabiano Carelli, olha só, é muito legal você ver um guitarrista que faz solos assim fantásticos. Mas a partir do momento que você passa a copiá-lo, quem que é a pessoa legal? Você pode ser incrível por conseguir copiar o que o cara faz, o caramba quatro. Mas o legal mesmo é quem sabe fazer. Quem dá identidade a isso. Porque é disso que se trata, identidade. É uma coisa incrível, tipo, na tua identidade, no documento de identidade, o que que tem que diferencia todo mundo? A nossa digital, né? Cada um tem uma digital diferente. Assim é você. Cada um tem a sua assinatura comportamental, a sua assinatura influenciadora, né? Cada um tem a sua identidade própria. Entender que você não é igual ao seu próximo em questão de personalidade é ter a humildade de fazer com que as pessoas conheçam o teu melhor. E esse é o ponto. Qual é o teu melhor? Você entende? E é essa a lição que a McLean tem pra gente. Qual é o nosso melhor? Quem somos nós? Sabe? Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês sobre esse romance que é, de fato, talvez o melhor da Sarah Dessen. O que aconteceu com a Deus. O título do livro, de fato, para mim, pelo menos, não faz muito sentido com a história que ela conta aqui. Mas é realmente uma história que vai fazer com que você queira comer essa história do começo ao fim. E com certeza é uma história que vai deixar o seu coração muito mais quentinho. Mas essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E aí? Quem é você? Qual é a sua identidade? Conta aí pra gente, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal! Au, au.